Meus caros, ontem eu gravei um vídeo, né, bem interessante, depois vocês vejam, vou botar ele no final aqui desse vídeo, em que eu falo sobre quem nunca prometeu não vai cumprir, não é mesmo? E principalmente essa dinâmica que muitas vezes eu acabo escutando de pessoas reclamando do relacionamento atual, e aí eu pergunto para eles, como é que era no começo? E as pessoas dizem, no começo era igual, tá? Hoje eu quero falar uma outra dinâmica que acontece dentro desse aspecto. De que no começo era igual agora, mas no começo era legal e agora é ruim, tá? Que é o quê? O benefício de ontem se torna o problema de amanhã. O que eu quero dizer com isso? O benefício de ontem se torna o problema de amanhã. Muitas vezes você conhece uma pessoa e ela tem uma característica. E você se encanta por aquela característica. E com o passar do tempo, aquela característica começa a virar um defeito. Essa história me lembra muito aquele, né, como resumo, né, me lembra muito aquele meme, assim, no primeiro date, a mulher rindo e falando, ai, nossa, você é muito engraçado, você é muito divertido. Um mês depois, a mulher olhando pra cara do cara e falando assim, você é palhaço? Você para de fazer piada que não tem mais graça nenhuma? Ou seja, conhecer um sujeito, e o sujeito tem a característica de ser bem-humorado, fazer piada, ser autoastral. Aí o que acontece? 1 ano depois, 2 anos depois, este benefício de ontem se tornou defeito de amanhã. Ou seja, não aguento mais, o cara faz piada por tudo. O humor do cara é péssimo, entende? Aí conhece o sujeito. O sujeito tem uma pegada, meio lenhador, né? Aquela pegada, o cara é meio grosseiro. Ele é homem. Nossa, gostei, uma virilidade, coisa e tal. 1 ano depois, porque ele é um grosso. Nossa, precisava ser tão grosso, que coisa horrível, coisa e tal, bababá. Ou então vocês, homens, que hoje tem recado especial para vocês, homens. Você é um cara mais tímido, mais calado, conhece uma mulher mais extrovertida, não é? E aí, graças à mulher ser mais extrovertida, a coisa desenrola. Porque por você ficar quieto no canto do bar, ela que foi lá, puxou papo. Aí o que acontece? 1 mês, 2 meses, 1 ano depois, você olha pra mulher e começa a ter ciúmes dela, porque ela é muito dada. Entende? Ela é muito oferecida, ela conversa com todo mundo. Cara, se ela conversa com todo mundo e faz amizade com facilidade, foi por causa disso que ela fez amizade com você, ô cacete. E é por isso que você tá junto com ela. Mas daí aí não vale, entende? Aí começou a virar um problema, sabe? Então é o tipo de coisa assim que, tá, mas você foi beneficiado por aquilo. Você foi beneficiado por aquilo. E agora isso se tornou um defeito. Entende? Você foi beneficiado pela espontaneidade da sua mulher. Mas agora ela ser muito espontânea é um problema. Entende? Claro que o que eu estou dizendo aqui, a gente tem que fazer 2 ressalvas. Primeiro, no começo, às vezes acontece da pessoa estar mais organizada. Aí você vai pegando intimidade é uma merda, não é mesmo? Aí pegando intimidade, você começa a ver que a pessoa, assim, ela não tem limite, esse tipo de coisa. Às vezes você, homem, conhece uma mulher, coisa e tal, realmente, foi ela que puxou o assunto, coisa e tal, de repente você percebe que você fica inseguro, ela conversa com todo mundo, enfim, ela acaba realmente tendo uns comportamentos, você fica tipo, meu, que é isso, né? Você fica desconfortável. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer, tá bom? Isso pode ser verdade. Pode acontecer também da pessoa realmente mudar, tá? Uma coisa é você ir conhecendo a pessoa e descobrindo que a pessoa é muito mais do que você achava. Outra coisa é quando a pessoa realmente muda. O homem que era mais viril no começo, ele ficou realmente grosseiro, entende? Tá? Eu digo por mim, porque eu também me coloco aqui junto com vocês. Quando eu conheci a Paula, minha esposa, né, é uma coisa que eu percebo, eu era bem sanguíneo, muito mais easygoing, coisa e tal. Hoje, eu percebo que eu já tô mais, entende? O touro aqui, o taurino, dá uns coices, tá ligado? Dá umas avançadas, ou seja, mudou, mas também, né, a estrutura mudou, o trabalho mudou, coisa e tal, né? Mas enfim, eu percebo isso, ela percebe isso, a gente sabe disso, né? Não é uma queixa isso, mas a questão é assim, também pode acontecer isso. Porém, muitas vezes, e eu acho que a maioria das vezes, a gente implica com aquilo que nós somos beneficiados, entende? E isso não necessariamente precisa ser só com relacionamentos amorosos. Muitas vezes você conhece um amigo, você conhece uma amiga, que é aquela amiga autoastral. Aquela amiga que fala muito, nossa, amiga fala muito, ela conversa muito, que não sei das quantas, bababá. Aí quando você vai ver, chega uma hora que você fala, meu, putz, mas não para de falar, velho. Sim, ela é a amiga que fala muito.
talvez das 9 da noite até 1h30 da manhã é legal ter essa amiga na balada, mas quando ela vai pra tua casa talvez não seja tão legal. Então, o que acontece é que, ou então o teu amigo, né, teu amigo muito intelectual, que gosta de conversar sobre coisas sérias, chega um dia que ele, vamos tomar uma cerveja, vamos, e o cara fica falando sobre coisas de intelectualidade, fala, pô, eu só queria conversar sobre, sei lá, futebol, falar de mulher, eu não queria ter que ficar aqui conversando com o cara sobre livro, e o cara é muito politizado, enfim. Então, às vezes, o que acontece? Nós temos que levar em consideração e pensarmos a longo prazo, né? É uma coisa que eu lembro quando começou a mudar a estética das mulheres, assim, né? Eu lembro que eu tava solteiro, e aí eu tinha uns amigos mais novos, solteiros, e começou a mudar essa estética das mulheres. O que eu quero dizer com isso? Começou a vir aquela estética da Graciele Barbosa, né? A esposa do Belo, né? Ex-mulher do Belo, sei lá, enfim. Ou seja, que é a mulher com umas cores, as mulher forte, coisa e tal. Puta, sempre achava que eu falei, pelo amor de Deus. Né? Tá bom? Já não tô fazendo nenhum... Isso é gosto pessoal mesmo, assim, né? E tinha uns amigos meus que, nossa, que sensacional, coisa e tal. O cara vem e mostra no Instagram assim, e olha essa mina, assim. O Instagram inteiro da mina, assim, é mini saia, decote, mini saia, decote, mini saia, decote, chapinha, coisa e tal, mini saia, decote. Falei, cara, mas legal, né, você conhecer. Eu lembro que eu falei isso uma vez para um amigo meu. Eu falei, cara, legal você conhecer uma mulher dessa, mas você vai bancar ela? Você vai bancar ter essa mulher como namorada? Entende? A mesma coisa o brother, né? Aquele clássico caso. Tem mulher que prefere não se relacionar com homem bonito, porque dá muito trabalho. Então, às vezes, você conhece um cara, o cara lá, né? Personal trainer, coisa e tal, bababá, não sei das quantas, tá. Aí você olha para aquilo e tipo, tá, mas eu vou aguentar ser a namorada do personal? Legal, vai ser muito legal sair na balada com o cara que é bonitão, legal. Mas e aí, será que eu quero ter um relacionamento com um cara desse? Entende? E veja, eu não estou aqui falando isso para ter um julgamento moral, de falar que essas pessoas elas estão ali do tipo, no sentido de sendo vulgar ou qualquer coisa assim, enfim, vocês fazem o que vocês quiserem, vocês são tudo adultos, eu sempre falo isso aqui. A questão é você perceber isso, para não acontecer o que eu estou dizendo aqui, né? Que o benefício de ontem se torna o defeito de amanhã. Para você não entrar numa relação em que você tem benefícios porque eles são imediatos, depois a longo prazo você percebe, não rola, entende? Eu não consigo lidar com uma pessoa dessa. Então, o que eu quero que a gente imagine aqui é, nós temos que imaginar se é um relacionamento a longo prazo, como vai ser isso, entende? A gente tem que imaginar isso, porque a gente vai ter que lidar com isso mais cedo ou mais tarde. Né? Um sujeito muito agitado, uma vez eu lembro que eu atendi uma paciente, ela falou, cara, o meu namorado, ele não tem fim. Sabe os homens que não tem fim? Então aquele cara que começa a beber no churrasco, no almoço do domingo, ele vai parar 3 da manhã. De segunda-feira, tá, dorme, acorda e vai pro trabalho. Mas de noite toma umas 5 cervejinhas. E daí é o alcoólatra, né? Não é alcoólatra, mas bebe todo dia. É esse tipo de coisa, assim. E ela falou, não, é muito animada, sempre tem um churrasco, sempre tem um amigo, sempre tem um negócio, o vereador, né? Opa, opa. Ela falou, não tem um final de semana que a gente passe junto. Sempre tem um amigo que vem na casa, ou ele vai num churrasco na casa de outro, ou tem uma festa, ou tem um negócio. Então, às vezes, você tem que olhar para isso e pensar, eu encaro esse BO? Eu encaro este homem, entende? Uma coisa que é engraçada, né? Até dizer, a minha esposa, quando me conheceu, eu tocava numa banda, né? Gravei disco, tem vinil, né? Tem videoclipe, tem esse tipo de coisa aí. Depois vocês procurem aí, ou não. E aí o que aconteceu? Eu conheci ela em 2015, final de 2015, e sei lá, em agosto de 2016 a banda acabou, né? Só que na sequência eu entrei num outro projeto que eu fiz parte com um sócio e comecei a gravar, trabalhar aqui no YouTube e tudo mais, coisa e tal. E aí o que aconteceu foi o quê? Ela olhou e falou, eu casei com o cara que é figura pública, entende? Tipo, não tem como. Se o cara, se ele não viaja com a banda, ele viaja com palestra, né? Ou seja, não dá pra, né, no caso da minha esposa, assim, olhar pra isso e falar, eu pensei, sabe? Pô, era tão legal, viaja com o cara, coisa e tal, vai em show, bababá, de repente, puta, que saco, meu amor, insuportável. Fala, você esperava o quê? Entende? Faz parte da personalidade. Não dá pra você casar com um fleumático e reclamar que ele é muito parado. Se no começo, ele me traz muita paz. Meia hora depois, fala, meu Deus do céu, esse cara é uma mosca morta. É exatamente isso. É o Lula Molusco, aquele meme do Lula Molusco, né? De olho fechado, de repente, abre o olho, assim. Enfim, acho que vocês entenderam o meu recado aqui.
tá? Pense muito bem nisso. Pense se o que você não está se incomodando é algo que sempre existiu e você foi beneficiado por ele. A última coisa que eu digo para homens, eu vou ter que gravar um vídeo sobre isso. Muitas vezes o cara sai com a mulher é desenrolada na intimidade, se é que você me entende. Depois, o sujeito fica todo irritado porque ela teve experiências antes de mim, entende? O cara fica incomodado com o histórico sexual da mulher. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Vocês paranoicos. Tá, mas você não foi beneficiado pelo histórico sexual da mulher? Ela não é mais desenrolada, ela tem mais experiência, foi muito legal. Exatamente, talvez, porque ela tenha, né, um histórico e ela era uma mulher livre e ela, enfim, resolveu fazer esse tipo de coisa. Aí os caras ficam cheios de noia. Mas você não foi beneficiado por isso, por que agora virou um defeito? Entende? A gente tem que ter essa coerência. A gente tem que ter essa coerência. E se você olha e fala, tá, achei que ia dar conta, então aí seja sincero com o outro. Fala, eu achei que ia dar conta de lidar com isso. Então acho melhor a gente terminar, acho melhor a gente se separar, porque eu não consigo dar conta disso. Eu não consigo lidar com esse tipo de coisa. Pode acontecer? Pode acontecer. Né? Mas assim, não dá para a gente culpar uma pessoa de ser aquela pessoa que nós conhecemos quando nós conhecemos ela. Essa frase ficou terrível, né? Vou repetir. Não dá para culpar uma pessoa de ela ser quem ela é quando nós conhecemos ela. Entende? Então, como eu disse no vídeo anterior, se está incomodando, conversa. Fala, olha, acho que foi legal, tomou uma nova fase de vida, acho que aquilo naquele momento cabia, acho que agora não cabe. Enfim, né? Até assista, né, o vídeo que eu vou colocar aqui no final, que é um complemento disso daqui. Tá bom? Enfim, gostou disso? Ainda está com dúvida? Está pensando na tua vida? Quer conversar comigo? É possível. Aqui embaixo tem um link de marque um horário comigo, marque uma conversa comigo. Você pode marcar terapia e fazer a terapia clássica, né? A gente vai ter uma hora aí semanal, quinzenal, mensal, tá bom? Ou você pode marcar também, abrir uns horários novos aí, o atendimento pontual, que é o quê? 1h30. Você tem 1h30 comigo, né? Sem essa necessidade da terapia e da continuidade. Então você marca ali também, tá aqui embaixo, você manda mensagem para minha assistente, a Paula, e então ela vai marcar para você, tá? Esse horário. E quem sabe você conversa comigo, porque às vezes você tá falando, cara, era legal no começo, mas agora ficou meio estranho. Era bom, mas agora eu mudei de vida, mas o cara continua no ritmo e eu sei que ele sempre foi assim, como é que eu lido com isso? Às vezes você tem alguma dificuldade, marca aqui o horário aqui embaixo ou qualquer outro assunto da tua vida, tá? Segundo recado, terapeutas, vocês meus amigos terapeutas, meus colegas terapeutas, eu vou abrir a segunda turma da formação em terapia do bom senso, que é o meu método. Então fique atento, tá? Agora em abril eu vou abrir essas vagas e você pode clicar aqui embaixo, tem um grupo, tá? Tem um grupo da segunda turma aí para quem está interessado. É um grupo de terapeutas que de vez em quando eu converso com eles lá. Então o grupo vai começar a ser movimentado por mim. Então entre ali para você poder ter aula comigo, ter essa formação no meu método, aprender um pouco comigo caso você ache interessante e também ter supervisões comigo. Vai ser interessante demais eu trabalhar com você, acho que vai ser muito legal. Faço isso faz anos, faz pelo menos uns 5 anos que eu faço isso. Tá bom? Beleza? E por final, siga o canal, deixe seu like e compartilhe. Faça a palavra do bom senso chegar aos corações que precisam, tá bom? E óbvio, comente aqui. Você já passou por isso? Já teve algo que era assim, o grande talento da pessoa virou uma grande maldição na sua vida? Algo que era muito legal no começo, depois ficou muito ruim depois. Exatamente quando a pessoa fazia a mesma coisa sempre. Você já passou por isso? Ou você já foi taxado disso? Né? A pessoa se beneficiou aí da sua característica e depois a característica ficou um problema. Então escreve aqui embaixo, comenta aqui para mim, porque todo comentário que vocês fazem o vídeo engaja e faz chegar em mais pessoas. Beleza? E é isso, meus caros. Eu fico por aqui, que é uma característica minha, né? Fazer vídeo todo dia, então me acompanhe por aqui. E não acho ruim, não acho ruim. Um grande abraço, tchau, tchau.